Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos começar a resolver as questões da ficha número 2, propagação do calor. Mas conforme combinado, nós vamos resolver por blocos de questões. Nessa aula eu vou resolver as questões de 1 a 5, na aula seguinte de 6 a 10 e assim por diante. Ok? Muito bem. Vamos lá para a nossa lousa digital. A primeira questão nos aguarda. Aí está, vamos ler juntos? Assinale a proposição verdadeira. Letra A. Dois corpos estarão em equilíbrio térmico quando possuírem quantidades iguais de energia térmica. Mas, pessoal, estou aqui em cima. A energia térmica, ela depende da temperatura e do número de partículas. Equilíbrio térmico garante igualdade de temperatura. A temperatura de um corpo é igual a de outro. Veja que, como a energia térmica também depende do número de partículas, e na questão nada foi dito sobre isso, isso quer dizer que a frase é errada. Não entendi ainda. O equilíbrio térmico garante que a temperatura do corpo A é igual ao do corpo B. Mas se o número de partículas for diferente, o que vai acontecer? Mesmo com igualdade de temperaturas, as energias térmicas serão diferentes. Por isso que a frase é errada. Vamos ler agora a B, letra B. Se um corpo A tem maior quantidade de calor que outro B, então a temperatura de A é maior do que a de B. Um corpo não pode ter quantidade de calor. Calor é energia térmica em trânsito. O corpo pode perder calor, pode receber calor, mas os verbos que associam posse não podem ser conjugados por calor. Os verbos corretos para o calor são verbos que associam trânsito. Perdeu, transferiu, cedeu, recebeu. É por aí, certo? Então o corpo não tem quantidade de calor. A frase da letra B está errada. Letra C. Calor é energia térmica em trânsito, opa, começou bem, fluindo espontaneamente da região de maior para de menor temperatura. Perfeito. Espontaneamente da maior para menor temperatura. Relembre também que é possível o calor se propagar da menor para maior temperatura, só não é espontâneo. Isso vai acontecer nas máquinas frigoríficas. No futuro breve voltaremos a falar desse tema, certo? Então a frase está correta. Calor, energia térmica em trânsito, garantiu trânsito, e esse trânsito espontâneo é sim da maior para menor temperatura. A frase C está correta. Eu vou marcar o gabarito aqui. Como sempre, uma prática nossa, né? Mas mesmo assim, eu gostaria, pessoal, de ler também as outras duas frases. Pode ser? D. Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usado tanto um termo como o outro indiferentemente. Não, calor é energia térmica, mas nem toda energia térmica é calor. Para que energia térmica se classifique como calor, essa energia térmica deve estar em trânsito. Portanto, a frase é errada. Última, letra E. O calor sempre flui da região de menor temperatura para de maior temperatura. Opa, não. Pode sim acontecer esse fluxo da menor para maior temperatura. Seria um fluxo não espontâneo. Mas aí a frase do jeito que está, garantindo que o fluxo é sempre da menor para maior temperatura, a frase está errada, então confirme. O gabarito, sem dúvida, é a letra C. Deu para entender bem? O ritmo tá bom? Muito bem. Vamos para cima, vamos para a próxima questão. Tá aí, questão 2. Em uma noite fria, quando tocamos em objetos que estão expostos ao tempo, verificamos que uma peça metálica, a maçaneta de uma porta, por exemplo, parece mais fria que a própria porta. Esse fato pode ser explicado por quê? Pessoal, vou até ficar maior aqui. A porta e a maçaneta estão na mesma temperatura, têm temperaturas iguais, estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Quando você toca simultaneamente na porta e na maçaneta, como sua temperatura é maior do que desses objetos, o calor vai fluir do seu corpo para esses dois objetos, concorda? Muito bem. O calor vai espontaneamente de você para a maçaneta e para a porta. Você perde calor. E quando você perde calor, é sensação de frio.
A sensação de frio é quando você está perdendo calor. O frio não é uma grandeza física. O frio nem entra nem sai. O frio é uma sensação térmica que acontece quando você está perdendo calor. Como você tocou simultaneamente, imagine que com a mão esquerda na maçaneta e com a mão direita na porta, sua temperatura é maior do que desses objetos, você vai perder calor. Porém, a maçaneta é metálica. E o que é que isso interfere? Que os metais são bons condutores térmicos. Isso quer dizer que, no mesmo intervalo de tempo, você vai perder uma maior quantidade de calor para a maçaneta do que para a porta. Por isso que a sensação de frio é maior. Mas não se iluda. Maçaneta e porta estão em temperaturas iguais, certo? Estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Você é que tem essa sensação de frio maior na maçaneta, pelo fato da maçaneta ser metálica, os metais são bons condutores térmicos. Vamos procurar a resposta então? Vamos lá. A massa da maçaneta é menor do que a da porta, não tem nada a ver com a massa. O metal é bem mais denso que a madeira, não é a densidade que interfere. Letra C, a porta é pintada e a tinta é isolante térmico, mas não falou da maçaneta. Letra D, o metal é bom condutor de calor, aí sim justificou por que a sensação de frio é maior na maçaneta do que na porta. Portanto, sem dúvida, gabarito, letra D de dado. Vamos ler a letra E? A liga metálica da maçaneta é isolante térmico. Não, a maçaneta é feita de metal e os metais são bons condutores térmicos, então, sem sombra de dúvida, o gabarito letra D de dado. Próxima, terceira. Quando usamos caixa de isopor para depósito de bebidas geladas, é porque o isopor é um material. Então, pessoal, a bebida está numa temperatura menor do que do ambiente, então o calor tende a entrar nessa caixa. E claro que se os refrigerantes, vamos pensar assim, se as bebidas que estão ali, por estarem numa temperatura menor do que o ambiente, recebem esse calor, o que vai acontecer? A temperatura das bebidas vai aumentar e você não quer isso. Então o que é que deve ser feito? Você deve isolar as bebidas do ambiente. E para isso tem que usar uma caixa que é feita de um material que é classificado como isolante térmico. E o isopor é um isolante térmico. Então veja que com a caixa de isopor você consegue manter a diferença de temperatura entre a parte interna da caixa, entre o interior da caixa e o exterior, por um intervalo de tempo bem maior. Por quê? Porque o isopor dificulta a condução térmica, porque o isopor é um isolante térmico. Vamos buscar a resposta que é conivente com isso? É porque o isopor é um material condutor de calor, não se fosse ia favorecer a condução térmica, absorvente de calor não, isolante de calor, aí está, sem dúvida, gabarito, letra C. O isopor, embora seja leve para transportar, como está na letra D, não é isso que justifica você usar esse material. E na letra I, radiador de calor, não. Você está falando do processo da condução térmica e o isopor é um isolante térmico, portanto, sem dúvida, gabarito letra C. Muito bem, aparecer de novo aqui, tá bom esse ritmo? Deu para entender bem? Então vamos seguir, vamos para a quarta questão. Aí está. Não podemos obter condução de calor. Pessoal, a condução térmica é um dos 3 fenômenos que estão associados à propagação do calor. Muito cuidado. Ele não está falando que não pode obter a propagação do calor. Não é isso, é a condução. A condução é um dos 3 processos. Os processos são condução, convecção e radiação ou irradiação. Ele está falando especificamente da condução. A condução, ela predomina nos sólidos, pode acontecer nos fluidos em menor intensidade e jamais acontecerá no vácuo. E por que não? Porque a condução precisa de um meio material. As partículas do meio, quando vibram, é que transferem a energia de uma para outra. Portanto, a condução térmica só não acontece no vácuo. Vamos procurar a resposta? Não podemos obter condução do calor através de uma barra de ferro. Não só pode, como acontece em intensidade, porque o ferro é bom condutor. De uma parede de isopor, sem dúvida, dificulta a condução, mas ainda acontece porque ela só não vai acontecer efetivamente se for o vácuo, certo? Letra C, de uma região onde existe um gás rarefeito, também vai dificultar bastante a condução térmica, mas ainda acontece.
da atmosfera. A atmosfera também, como é gasosa, eu tenho os meios fluidos dificultam a condução térmica, mas ainda acontece mesmo numa pequena intensidade. E finalmente na letra E, aí sim, no vácuo, vamos ler a frase lá em cima, não podemos obter condução do calor através, vai, completa, a letra E, do vácuo. Aí sim, porque é ausência total de partículas, o calor não tem como se propagar por condução, portanto, sem dúvida, gabarito, letra E. Tranquilo? Muito bem, vamos para a questão seguinte. Quinta e última desse bloco, pessoal. No inverno, costumamos usar roupas grossas de lã. Esse fato ocorre porque a lã. Muito bem, pessoal, você tem a sua temperatura, você conserva a sua temperatura, você é um ser homeotérmico, não é assim? Seu metabolismo trabalha para conservar a sua temperatura. A sua temperatura saudável está ali próximo aos 36 graus Celsius, não é assim? Muito bem. Está muito frio, o ambiente está muito frio, o que, que vai acontecer? Há uma maior diferença de temperatura entre você e o ambiente. A diferença de temperatura, ela vai favorecer essa perda de calor por parte do seu corpo. E aí o que vai acontecer? Vem a sensação de frio. O ambiente está numa temperatura bem menor do que a sua, então a sensação de frio vai acontecer porque você está perdendo calor. Agora, o que, que você vai fazer? Você vai dificultar essa perda de calor. Como? Você vai usar uma roupa de um material que é isolante térmico. A roupa não vai te aquecer. A roupa iria te aquecer se ela te cedesse calor e não é o que acontece com a roupa. A roupa não cede calor para o seu corpo, mas a sensação de frio diminui sim. E por que diminui a sensação de frio? Porque diminui a perda de calor. Por quê? Porque a roupa é feita de um material isolante térmico. É isso. Veja, escute, a roupa não aquece. A roupa funciona como isolante térmico, diminuindo a sensação de frio. É isso que a gente tem que buscar nas alternativas, tá? Vamos lá. Aquece nosso corpo? Não, nós falamos sobre isso. Impede a entrada do frio, frio não entra nem sai, nem entra nem sai. Frio é uma sensação térmica, quem pode entrar e sair é o calor. Letra C, é um hábito que vem de há muito tempo, é uma brincadeira aí do autor com você, né? Letra D, isola nosso corpo, não permitindo a saída do calor. Não permitindo é até um exagero, mas é o que tem, é o que a frase fala, né? Não tem outra opção, porque na letra E diz que é mais densa que os demais tecidos e não tem a ver com a densidade. Portanto, como é o que tem, isola nosso corpo, não permitindo a saída do calor. Na verdade, dificulta essa saída, na verdade. Por quê? Porque o isolante ideal, aquele em que não há nenhuma condução térmica, aí sim seria o vácuo. Mas sem dúvida, uma roupa de lã diminui a perda de calor, dificulta a condução térmica, porque a lã é um isolante térmico, portanto, sem dúvida, o gabarito é a letra D. Muito bem, estamos fechando esse bloco, espero que você tenha entendido tudo. Desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.